Bom, depois da declaração que o Rubião faz à Sofia, ele se afasta do casal, ele decide não subir a Santa Teresa, ele se incomoda, né, com a própria atitude, ele vai sofrer, como a gente já falou, uma crise moral, ele se questiona por que ele gosta tanto da Sofia, sendo que ela é esposa do amigo dele, etc, etc, mas quem acaba indo atrás dele é o Cristiano Palio. O Cristiano Palio vai até a casa e quando chega lá, quem está lá? O Dr. Camacho, que é um personagem interessante na obra, fique atento a ele, porque ele é formado em Direito, né, se formou na Faculdade de Recife, e advoga porque ele precisa, né, sustentar a família e tal, mas a vontade dele, na verdade, era de lidar apenas com política, tanto é que ele tem um jornal político, sem partido definido, chamado de Atalaia. E você vai perceber que nesse encontro, né, o Cristiano olha meio desgueio, assim como quem pergunta, quem é esse cara que tá aqui com essas intimidades com o meu amigo, né? Porque nessa altura o Rubião, ele decide voltar para Minas, ele vai sentir várias vezes ao longo da obra saudade da sua terra. Ele compara muito o Rio de Janeiro com Minas Gerais, com Barbacena, e acaba querendo voltar. E ele comenta com os dois nesse encontro que ele vai voltar, que ele decidiu voltar para Minas. E os dois ali, mesmo sem se conhecer e sem saber quais são as intenções, né, de cada um com o Rubião, eles se olham. O narrador até fala que é uma troca de cartões de visita, como se fosse um olhar de cúmplices. E os dois vão tentar dissuadir o Rubião a não ir para Minas. Cada um tem as suas intenções. Você já sabe qual que é a intenção do Rubião. O Rubião sabe que ele é rico, quer essa herança, e o Rubião, não, desculpa, o Cristiano, né? Sabe que o Rubião é rico e quer essa herança, e o Camacho, ele tem um jornal e ele vai querer um investimento nesse jornal. E ele vai conseguir. Esse personagem é um personagem bastante caricato, inclusive ele tem os princípios do jornal dele vão seguir, fazem alusão aos mesmos princípios do positivismo do Auguste Comte. Então é bom ficar atento, é a ordem pela liberdade, a liberdade pela ordem. Então dá uma lida nesse trecho, né? A gente pode até ler juntos daqui a pouco, eu posso dar uma parada aqui para a gente poder ler, e ficar atento a essa crítica machadiana, porque o Machado de Assis, nas suas obras, né, da fase que a gente chama de fase realista, ele vai fazer críticas a esses ismos do século XIX, ligado a um período de cientificismo, do materialismo, ligado ao positivismo do Comte. Então fica atento, porque a própria teoria do humanitismo do Quincas Borba tem a ver com essa crítica machadiana. Então esse personagem do Camacho, ele é uma personagem caricata, com um discurso muito pomposo, e é um cara que vai estabelecer relações íntimas com o Rubião. Rubião passa a frequentar o jornal dele. É interessante saber que depois desse evento que você conhece, ou desse, né, momento, esse episódio que você conhece, o Camacho, o Rubião vai visitá-lo no jornal. Ele fala que ele tem o jornal, ele quer assinar o jornal do Camacho, né, quer ir lá pagar a assinatura. Então quando ele vai, no caminho, descendo o morro, ele acaba salvando o menininho, o Deolindo, que vai ser atropelado, tá prestes a ser atropelado por uma seja ali, né, os cavalos estão vindo correndo sobre o menino, e ele se atira e salva esse menino. E ele machuca a mão, então ele chega ao escritório do Camacho com a mão machucada. E por conta disso, o Camacho pergunta, mas o que foi isso? Ele fala, eu salvei o menino, conta a história. Aí ele quer saber detalhes, mas onde ele mora? Ele fala, não sei, só sei que a mãe gritou, o menino deu lindo, deu lindo. E aí, dias depois, ele vai ver essa história publicada no jornal, com detalhes. Ele fica com raiva a princípio, né, do Camacho, para que publicar isso? Mas a gente vai percebendo que o Camacho vai ali tentando se aproximar e agradar o Rubião, né? Porque depois que as pessoas leem o jornal, todo mundo quer saber quem quer ser herói. Nossa, o Rubião salvou o menino, etc. Ele vai gostando, né? A vaidade do Rubião vai fazendo com que ele goste da publicação dessa notícia. Ele vai, inclusive, ajudar o Camacho ali com o jornal. O Camacho fala assim, assinatura não preciso, porque uma mais, uma menos não adianta, mas eu preciso aqui de investimento, né, da tipografia, eu preciso de investimento no jornal, e a gente vai perceber que ao longo da história o Rubião vai investir no jornal e também vai pagar algumas contas. Lá adiante na narrativa você descobre que ele paga dívidas do jornal. Né? Então essa personagem do Camacho é uma personagem interessante na obra do Quincas Borba. Nessa altura da obra, o Palha já conseguiu se tornar sócio de uma empresa na Rua da Alfândega, sócio do Rubião, uma empresa de importação cujo nome é Palha e Companhia. Veja bem que o nome do Rubião não aparece no nome da empresa, é Palha e Companhia.
A gente vai saber pelo narrador que houve uma certa insistência, o pai queria muito, mostra para ele quais são as vantagens, ele resistiu um pouco, mas acabou aceitando. Nessa altura do livro, a gente também já tem as relações mais estreitadas aí da Sofia com o Carlos Maria, estreitadas no seguinte sentido: ele se declara para ela, ele inventa uma história para ela de que teve em frente à casa dela e ouviu as batidas. Nessa altura ela já está morando lá embaixo, ela não mora mais, eles não moram, o casal já comprou uma casa melhor, não moram mais em Santa Teresa, eles moram na Praia do Flamengo, e aí ele fala que passou em frente à casa dela, ouviu o barulho do mar, mas também conseguiu ouvir as batidas do coração dela. E ela fica toda vaidosa, pensando, esse moço, né, gosta de mim, e ela vai acabar, e algumas vezes, construindo aí uma imagem dele como se ele fosse, como se houvesse a possibilidade de haver uma coisa entre os dois, mas fique claro que a Sofia não tem relacionamento extraconjugal com nenhum homem na história. Ela não há adultério, né? Mas ela gosta de ser o centro das atenções, ela gosta de, inclusive o próprio marido, como a gente já disse, gosta de mostrar essa figura, né, para a sociedade, porque ela é muito bonita, mas ela não chega às vezes de fato com ninguém. Nesse ponto, né, da história, o Rubião ele vai ter um certo ciúme do Carlos Maria, porque ele percebe, né, que o Carlos Maria arrasta uma asa ali para Sofia. Ele vai com tédio em relação ao Rio de Janeiro. Ele sai acho que é numa Calessa ou num Tilbury, que é um carro do século XIX, vai andando ali aleatoriamente pelo Rio. Eis que ele chega a um local muito, muito pobre, né? Tem uma descrição da pobreza, da miséria dessa região que ele está visitando ali. E eu acho interessante a gente perceber esse contraste da vida do Rubião, um homem muito rico, inclusive ele é observado ali pelas pessoas pobres que estão nesse local, e, né, em contraste com essa pobreza, né? Inclusive ele, quando olha, ele fica um pouco, ele lembra da origem dele, de homem pobre, e dá até certa assim uma agonia no coração dele, mas passa logo, porque ele lembra como que é bom ser rico. Vamos conferir um trechinho aí que você percebe que parece que essa crise moral aí do Rubião, ela já está sendo de certa maneira superada. Praia Formosa, murmurou ele, bem posto o nome. Entretanto, a praia ia mudando de aspecto. Viu ruas esguias, outras em ladeira, casas apinhadas ao longe e no alto dos morros, becos, muita casa antiga, algumas do tempo do rei, comidas gretadas, estripadas, o caio encardido e a vida lá dentro. E tudo isso lhe dava uma sensação de nostalgia, nostalgia do farrapo da vida escassa, acalcanhada e sem vexame. Mas durou pouco. O feiticeiro que andava nele transformou tudo. Era tão bom não ser pobre. O casal Palha e Sofia decidem que devem casar a Maria Benedita. Nessa altura, a Maria Benedita, prima dela, que veio da roça para morar com o casal no Rio de Janeiro, já sabe falar um pouco de francês, toca muito bem piano. Isso causa até assim um certo desconforto na Sofia, porque ela fica melhor que a Sofia nesses aspectos, mas a Sofia quer dizer que não, ela sempre desdenha de alguma maneira dessa prima. Eles pretendem casar o Rubião com a prima, mas acaba não dando muito certo. Rubião não acha que seja uma boa, né, a empreitada não vai rolar, eis que eles acabam. Inclusive é interessante dizer que quando a Sofia fala para a prima que há um pretendente, a prima fica querendo saber quem é, e ela não consegue falar o nome do Rubião. Você percebe aí que ela não é dela, mas ela não quer compartilhar também, né? Vejam como que é a vaidade na Sofia, né? Ela não quer contar para a prima, eis que a prima acaba achando que quem está interessado nela é o Carlos Maria, que é aquele bonitão vaidoso. E nessa altura do romance vai ter uma peste, uma epidemia que vai acontecer na região de Alagoas, e a Sofia vai organizar uma comissão de senhoras para angariar dinheiro. Vai mandar, inclusive, circular para pedir dinheiro para várias pessoas, né? Ela vai até se desentender com o Rubião, porque a circular que deveria ir para o Carlos Maria, o pajem vai entregar um bilhete para o Rubião e acaba deixando a circular cair no chão, a circular para o Carlos Maria, ele acha que é uma carta de amor, aí ele fica desconfiado dos dois, enfim, né? Depois ela vai acabar explicando que essa circular, na verdade, é uma circular, é um papel, um documento que tem a ver com a comissão. Então, nessa altura, na comissão, a Sofia vai se aproximar de uma moça que é a esposa de um deputado, o deputado Teófilo,
que é a Dona Fernanda, e a Dona Fernanda é prima do Carlos Maria. E aí a Dona Fernanda gosta muito de ajudar as pessoas, é uma pessoa de bom coração, e ela acaba achando que deve unir o Carlos Maria com a Maria Benedita, e aí eles, né, vão acabar ali, ela vai acabar falando, descobrindo que ela gosta, que a Maria Benedita gosta do primo dela, conta para o Carlos Maria, e os dois vão acabar se casando e vão morar, né, um tempo, vão ficar um tempo fora do Brasil, vão ficar na Europa. Nessa altura do romance, outro detalhe interessante é que o Palha já está administrando todo o dinheiro do Rubião. O Rubião já não sabe mais quanto que ele tem. Né? Então vai chegar uma certa altura do romance que o Palha já lucrou muito dinheiro na empresa dos dois e o Rubião não tem a menor noção de quanto dinheiro que lhe sobra, de quanto dinheiro que entra na empresa, ele não sabe nem exatamente como é que funcionam as coisas, ele está sempre alheio a esse negócio. Né? E aí a gente vai perceber que a ruína dele está prestes a acontecer. O Palha ele vai propor o fim do negócio com o Rubião. Ele vai dizer que ele recebeu uma proposta para trabalhar com o banco, ele acha melhor, ele pensou muito antes de trocar o certo pelo duvidoso, né? E ele consegue convencer o amigo né, a deixar parte do amigo, né, da empresa e seguir a vida trabalhando com o banco. É claro que é mentira, ele sabe que eles vão lucrar muito ainda com a empresa, ele sabe que ele tem muito a lucrar com esse dinheiro que ele conseguiu roubar do Rubião, e aí por isso que ele propõe não mais ter a parceria para não envolver mais o amigo nessa relação, porque ele quer ficar mais rico ainda sozinho. Nessa altura do romance ele já pensa inclusive no baronato, porque além da ascensão financeira, ele quer uma ascensão social. Tanto é que esse casal enriquece tanto, a Sofia vai ficando muito snob, ela tem inclusive às vezes vergonha do próprio Palha, né, ela fala do comportamento dele, às vezes muito servil, ela comenta que ele deveria ser mais altivo, né, ser mais snob como ela é, e ela vai ficando snob, ela vai ficando uma personagem assim, quase insuportável ao longo da história. No final do livro eles compram um palacete, vai ter um baile de inauguração desse palacete, ela encontra pessoas conhecidas passando pelo seu coupé, que é um carro chiquérrimo na época, e ela finge que não vê, mas ela quer ser vista, ela inclina o corpo para ser vista ali. Então é uma personagem que vai ficando muito chata. Inclusive, tem um momento, numa reunião, acho que um café que vai ter na casa dela, e ela tá com um vestido da cor palha, muito bonito. E aí há uma ironia do narrador aí em relação à imagem que ela própria tem do palha. Né? Vamos ler um trechinho pra gente ver o que é essa cor palha e como que essa ironia do narrador vai aparecer. O marido de Dona Fernanda envolvera Sofia em um grande olhar de admiração. Ela, em verdade, estava nos seus melhores dias. O vestido sublimava admiravelmente a gentileza do busto, o estreito da cintura e o relevo delicado das cadeiras. Cor de palha. Cor de palha, acentuou Sofia rindo, quando Dona Fernanda o elogiou, pouco depois de entrar. Cor de palha, como uma lembrança deste senhor. Bom, muitas coisas vão acontecendo nesse romance, a gente viu que esse casal já está bastante rico e a gente vai começar a perceber que o nosso amigo Rubião, além de ir ficando pobre, ele vai também enlouquecendo. A ruína dele está associada também com uma queda psíquica, aí, né? Uma decadência psíquica. E é interessante porque o narrador ele vai dando índices para você da loucura dele. Por exemplo, ele vai ao armazém, ele vê vultos de pessoas, ele vê gente que passou por trás e olha para conferir. Né? Alguns momentos em que ele fala para Sofia, inclusive assim, eu vou fazer de você imperatriz. Ela não entende muito bem essas frases, mas depois que você entende o que está acontecendo mais adiante, esses índices começam a fazer sentido. Vai ter um ponto em que ele vai ter na sala dele, no escritório dele, em cima da escrivaninha, o busto do Napoleão III. Ele chama um barbeiro para o barbeiro francês fazer a barba dele à maneira do Napoleão. Então o Rubião ele vai começar a enlouquecer e essa loucura dele ela oscila. Há momentos em que ele tem plena lucidez e há momentos em que ele vai estar completamente desbaratinado. Depois que o barbeiro vai embora, por exemplo, depois de ter raspado toda a barba comprida que ele tinha, ter deixado o rosto nu ali com o bigode, inclusive ele coloca uma ponteira para o bigode ficar bem afiadinho na ponta, ele vai sentar na sua poltrona e vai governar. Né? Ele vai até a lua, né? Então ele é um personagem aí que vai começar esse processo de decadência psíquica. Logo depois as pessoas que estão em torno começam a perceber
A gente vê que os amigos, ele começa a perceber, a casa dele fica sempre muito cheia, os homens vão comendo, ele vira uma espécie de Don Quixote, em que ele olha para a mesa com uns franguinhos magrelos e ele vê fazões sendo servidos, né? A louça dele já não é mais a prata, a gente vê que as coisas vão se perdendo, né? Ele vai sendo enganado e vai perdendo todo o seu dinheiro. Nesse ponto, a dona Fernanda, aquela moça que ajuda o casamento da Maria Benedita com o Carlos Maria, que é a prima do Carlos Maria, ela quer que internem ele, né? Ela ajuda até, chama um médico para ajudar, para ver se o Cristiano não pede para internar. O Cristiano nessa altura não quer mais nem se envolver jamais com o Rubião. E mas, né, a pedido da dona Fernanda, a Sofia também, né, acaba achando que, já que a dona Fernanda está pedindo, ninguém pode ser melhor que ela, então ela intercede e pede para que o Rubião seja internado. Ele vai ficar internado numa casa de saúde e o médico diz que ele tem chance de se recuperar. Mas antes de se recuperar, quando o médico fala, a gente precisa de mais uns 2 meses aí ainda, né? Ele chama o Cristiano, o Rubião chama o Cristiano até a casa de saúde, pede dinheiro para ele, diz que tá lúcido, que sabe que teve um problema mental, mas já tá recuperado, e ele vai acabar fugindo da casa de saúde com esse dinheiro, e é quando ele retorna a Barbacena. Um dos auges do momento de loucura do Rubião, em que deixa a gente surpreso, em especial a Sofia, é o momento em que ele entra subitamente no carro com ela, descendo, né, da casa dela ali para o centro do Rio. E eu queria ler com vocês um trechinho para vocês verem como que ela fica surpresa, porque ele a trata como se ela fosse a própria Eugênia, a amante do Napoleão III. E ela vai percebendo que não se passa de um momento de delírio, vai ficando assustada dentro do carro, e é muito divertido, ao mesmo tempo que é triste, porque se trata de um momento de loucura desse personagem, né, que é um momento triste, mas de certa maneira também a gente acaba causando riso no leitor, porque afinal de contas a Sofia, tão vaidosa, se vê envolvida numa situação assim insólita. Sofia disse de repente Rubião e continuou com pausa. Sofia, os dias passam, mas nenhum homem esquece a mulher que verdadeiramente gostou dele ou então não merece o nome de homem. Os nossos amores não serão esquecidos nunca. Por mim está claro. Estou certo que nem por ti. Tudo me deste, Sofia, a tua própria vida correu perigo. Verdade é que eu te vingaria, minha bela. Se a vingança pode alegrar os mortos, terias o maior prazer possível. Felizmente, o meu destino protegeu-nos e pudemos amar, sem peias nem sangue. O Rubião, antes de ser internado na casa de saúde, ele vai morar numa casinha com um pajem, um rapaz que cuida dele, e com o seu cachorro Quincas Borba. E tem uma cena bastante triste no final do livro, que é quando ele faz uma visita ao Major Siqueira e a sua filha, que está para se casar nesse momento, que é a Dona Tunica, que é aquela moça já nessa altura do livro já com mais de 40 anos, infelizmente acaba não se casando, mas é um momento bastante triste, porque ao sair da casa ele entra lúcido, conversa com o Major ainda lúcido, mas ele tem de repente um surto, né, de loucura, em que ele se acha o próprio Napoleão. Ele fala que vai tornar fulano ministro, vai tornar fulano barão, e ele acaba, o seu major ali, o Major Siqueira, acaba entrando na dança, dizendo para ele que sim, que ele pode ir, que o exército está aguardando, né, mais adiante em tal local, né, que ele tem que subir para o campo para pegar o carro dele, e consegue tirá-lo de dentro de casa. E quando ele passa por uma determinada rua, ele vai ver uma algazarra de crianças que percebem que ele é louco, porque ele começa a falar sozinho, ele mexe com a mão, ele fala com as paredes respondem para ele. Então, nesse momento de muita loucura, as crianças fazem uma algazarra, zoando mesmo a figura desse homem, a figura triste desse homem enlouquecido. E entre as crianças tem um pititico que vai grudar na perna de um outro e eles vão gritar para ele, ô gira, ô gira. E esse pequenininho, a mãe vai chamá-lo, ele se chama Deolindo, ela bota o Deolindo para dentro, logo em seguida o marido chega
E o marido fala, você não reconheceu aquele homem? Ela fala, não, é o homem que salvou o nosso Deolindo daquele atropelamento. Aquele menino que você viu, que depois vai ter a história publicada, né, o salvamento do Rubião, desse menino aí, vai ser publicado no jornal Atalaia do Dr. Camacho. Então, ó, menininho, você vê essa contradição, esse momento triste em que esse menino salvo por ele vai zoá-lo no fim da vida, né? Essa questão contraditória é de cortar o coração do leitor. Você viu que nesse trecho do encontro, do reencontro do menino Deolindo, salvo pelo Rubião, né, nesse momento de loucura, o narrador afirma para você assim: coitado, nota que não parecia ouvir nada e seguia satisfeito. Creio que até ria. Que triste coisa que é perder o juízo. Você vê que tem uma antítese aqui entre os elementos ria e triste. Quer dizer, é triste para quem? É triste para quem assiste. Fique muito atento a esse narrador, porque é um narrador onisciente, mas tem uma onisciência relativizada. Tem hora que ele afirma para você, não sei bem o que havia entre o Palha e a Sofia neste momento, não sei bem o que aconteceu, não sei bem o que fulana pensou, fica muito atento a ele. Além dessa onisciência relativizada, ele não é tão amigável do leitor assim, como acontece nos romances folhetinescos ali do século XIX, né, no período do romantismo. Ele tem hora que chama o leitor de desgraçado, fala que o leitor é calunioso, chama o leitor de tudo quanto é nome que você pode imaginar, distanciando um pouquinho dessa imagem do narrador que é amigo, que estabelece uma relação de intimidade com quem o lê. Então fique bem atento a essas diferenças, a essas peculiaridades da obra machadiana, certo? É um narrador, muitas vezes, que apresenta até um tom bastante pessimista em relação ao que ele conta e em relação ao próprio leitor que o lê. A teoria do humanitismo, criada pelo filósofo Quincas Borba, que terá como discípulos o Brás Cubas, né, no livro Memórias Póstumas do Brás Cubas, e depois o próprio Rubião, que vai se tornar enfermeiro desse personagem Quincas, é uma teoria que é uma crítica machadiana em relação aos ismos, aos cientificismos do século XIX, e em especial ao positivismo do Auguste Comte. O Quincas, para explicar a sua teoria, ele vai usar vai fazer algumas referências. Ele vai, por exemplo, contar a história de luta entre duas tribos buscando alimento, né? E o alimento que vai ser alcançado pela tribo vencedora serão as batatas. É por isso que a frase ao vencedor as batatas é uma frase tão famosa, tão importante dentro da produção machadiana. Vamos ler um trechinho para tentar entender o que significa essa batalha pela sobrevivência a partir da teoria do humanitismo. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. O Quincas afirma nesse trecho que a morte, que a guerra é necessária, nem todo mundo pode vencer.
né, ao vencedor as batatas, alguém tem que ganhar essa batalha. Ele tem alguns exemplos grotescos para explicar a sua teoria, como é o caso da morte da sua avó, que vai ser atropelada por uma sege, né, por um carro com algumas mulas, né, comandadas por um cocheiro que vai levar o seu dono para almoçar. E ele fala, quando o Rubião ouve essa história e diz, mas que desgraça a morte da sua avó, ele fala, não houve desgraça, uma vez que o dono da sede tinha que comer. Então ele estava morto de fome, eis que a minha avó teve que morrer para que pudesse então realizar esse desejo, né, essa vontade humana de matar a sua fome. Então veja bem como isso é grotesco, como ele banaliza a questão da batalha, essa questão científica ligada à necessidade humana de poder comer, por exemplo. Ou seja, a morte da avó resolve uma outra morte, né, que é matar a própria fome desse ser que é humanitas, né, que é o ser humano. É grotesco, mas lembre-se que o Machado tem uma intenção crítica às teorias científicas deste momento. Ainda sobre a teoria do humanitismo, é bom lembrar que tem um trechinho, logo que a Maria Benedita, prima da Sofia, se casa com Carlos Maria, acontece uma espécie de uma digressão, que é muito comum na obra machadiana, que é a fuga do eixo narrativo, mas que tem uma intenção crítica. Veja bem o que o narrador conta para você. O narrador afirma que algumas catástrofes são úteis e até necessárias. E conta a história para você da casa daquela senhora que pega fogo e um bêbado passa e acende o seu cigarro, pede licença para acender seu cigarro. Mas logo no finalzinho ele ainda diz: não é preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. Ou seja, há quem fique feliz ou quem consiga uma felicidade na desgraça do outro. É o que acontece com a própria Maria Benedita. Ela só consegue se casar com Carlos Maria porque, afinal de contas, houve a peste em Alagoas, em que a Sofia conseguiu juntar uma comissão de mulheres e nessa comissão aparece a dona Fernanda, que é prima do Carlos Maria e que vai intermediar o casamento dos dois. Ou seja, com a desgraça dessa peste, ela conseguiu se realizar no casamento. Ironia bastante machadiana. Um outro detalhe importante a partir da teoria do humanitismo é que o Rubião, quando ele ouve a história das batatas, né, a luta pelas batatas dessas duas tribos, ele questiona o Quincas, ele fala, mas e a opinião do exterminado? E o Quincas fala, exterminado não tem opinião? É como se fosse uma água fervendo. As bolhas que ali estão são transitórias, elas evaporam. E bolha não tem opinião. E é bom você ficar atento ao fim do livro, porque lá no final, no último capítulo, né, depois de 200 e tantos capítulos, você vai encontrar o seguinte: depois da morte do Quincas, o Quincas, quando ele chega a Barbacena, ele chega, vai ter uma tempestade muito forte, ele já não sabe mais onde ele tá, o cachorro vai acompanhando com muita fome, e ele sai gritando pelas ruas de Barbacena, ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas, e isso deixa claro que ele não entendeu o que vem a ser exatamente essa teoria, essa filosofia do humanitismo. E ele vai morrer se coroando Napoleão com uma bacia que ele acha que é uma coroa pesada de ouro, né, ali cercado de pessoas ali de Minas que de certa maneira já o conheciam, sabe que homem foi esse, e ele morre dessa maneira triste. Logo no final, então, no último capítulo, o narrador te afirma o seguinte, o narrador afirma para você o seguinte: eis chora os dois recentes mortos, se tens lágrimas. Os dois recentes são o Rubião e o Quincas, o cachorro, que morre 3 dias depois. Se só tens riso, rite. É a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz, alto, para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Ou seja, os homens são como bolhas transitórias, eles passam e o cruzeiro continua lá, intacto no céu. Narrador machadiano, sendo narrador machadiano, pessimista no que diz respeito à existência humana. Espero que vocês tenham gostado dessa história de Machado de Assis, que compõe um dos livros mais importantes da sua fase realista, Quincas Borba.